Deixa eu chamar as imagens de Tel Aviv, Israel. A gente monitora a situação no Oriente Médio, 6º dia de conflito entre Irã e Israel, mas já é o 7º dia lá, né? Porque madrugada, neste momento, 00:56, agora imagens ao vivo de Tel Aviv. Há pouco nós trouxemos a informação que as sirenes foram acionadas em muitas cidades de Israel e aí as pessoas, a população precisou se abrigar naquele cômodo protegido ou em bunkers, né? Mas há pouco houve um novo sinal, um novo alerta dizendo que as pessoas poderiam retornar às suas residências ou a sala, o quarto, para realizar as suas atividades. Há inclusive a informação que os mísseis que foram lançados do Irã para Israel, nas últimas horas, teriam sido abatidos. E há uma conta que indica que 500, pelo menos, no total, teriam sido derrubados por aquele sistema de defesa, né? Um sistema que intercepta os foguetes lançados do Irã. Agora, Donald Trump afirmou publicamente saber a localização exata do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e descreveu como um alvo fácil. O presidente americano afirmou que a paciência com o regime está se esgotando e exigiu a rendição incondicional do Irã. Além disso, o secretário de Defesa norte-americano, Pete Hegseth, afirmou que os militares americanos estão prontos para agir no Oriente Médio. Em resposta, o Ayatollah Khamenei disse que seu regime nunca irá se render e declarou que uma eventual entrada dos Estados Unidos causaria um dano irreparável. Começar com o Cristiano Beraldo sobre a possibilidade real dos Estados Unidos entrarem no conflito. Beraldo, teve uma entrevista coletiva, o jornalista fez essa pergunta a Donald Trump, que deu uma resposta que pode ser interpretada de várias maneiras. Olha, talvez a gente entre, talvez não, mas vocês vão ter uma surpresa na semana que vem. Ou seja, tudo cabe nessa resposta, né? Mas quais são as sinalizações e o que é que está no radar da imprensa americana? Bom, Caniato, Donald Trump fez o que precisa fazer, que é manter essa dúvida, sobretudo por parte do Irã, de qual é a dimensão do envolvimento dos Estados Unidos e do seu exército nesse momento. Por quê? Os Estados Unidos dificilmente vai entrar numa guerra contra o Irã no sentido de invadir o Irã, de, enfim, fazer um esforço ali com as suas forças militares para derrubar o regime. Enfim, vai ter que ocupar, porque esse é o histórico que a gente tem, então ele teria que ocupar o Irã, encontrar um caminho ali para algum tipo de organização do país, para depois transferir a gestão do país para algum grupo com o qual ele pudesse fazer algum tipo de acordo. E as experiências recentes não têm sido de sucesso, né? Então a saída do Afeganistão foi terrível, o Iraque também passa por uma série de problemas, então não há muito sentido dos Estados Unidos entrar nesse tipo de conflito contra o Irã, pelo menos nesse momento. O grande ponto, na minha percepção, é que os Estados Unidos não quer deixar o Irã à vontade para tomar uma iniciativa radical, como, por exemplo, de fechar o Estreito de Hormuz, porque isso causaria um transtorno logístico que afeta o mundo inteiro. Se a Arábia Saudita, por exemplo, não conseguir escoar a sua produção de petróleo, ela deixa de atender mercados importantes e aí começa a haver uma pressão gigantesca de vários países que consomem o petróleo da Arábia Saudita e não terão esse petróleo disponível, vão procurar petróleo em outros lugares. E aí haverá uma pressão muito grande nos preços e o mundo se desestabiliza, além de toda a pressão inflacionária. Enfim, ninguém quer isso. Os Estados Unidos, sobretudo, não quer isso. Os Estados Unidos já tem problemas suficientes que ele tem que lidar. Então, a postura de Donald Trump de deixar essa pulga atrás da orelha, ela faz parte de uma estratégia. Agora, também não quer dizer, isso tudo que eu disse, Caniato, não significa que os Estados Unidos vai somente se limitar a alimentar Israel como essa guerra por procuração através de Israel, que não chega nem a ser uma guerra de procuração, porque há ali um alinhamento muito firme dos dois, mas pode ser que algum ataque muito pontual acabe acontecendo. E só para lembrar aqui
que hoje, se não me engano, o líder do Irã fez ali uma provocação no Twitter, colocando no ar que ele poderia lançar uma ogiva nuclear. Enfim, a tensão existe dos dois lados. Você, Mota, as manifestações de Donald Trump, essa dúvida no ar sobre quais serão os próximos passos faz parte do roteiro e do script, né? E há dúvidas também se Donald Trump faria esse movimento. Eu acho que faz parte. Imagina se o Donald Trump vai dizer: não, seus ayatolás, podem ficar calmos, nada vai acontecer, a gente só quer bater papo. Eu acho que é óbvio que Donald Trump não quer nenhum tipo de acordo com o Irã se esse acordo não incluir a certeza da destruição das armas nucleares iranianas. Me espanta a quantidade de pessoas, inclusive profissionais, que subestimam a gravidade do fato do Irã poder ter uma arma nuclear. A gravidade disso é imensa. Uma arma nuclear pode ser explodida em qualquer lugar. O Irã tem mísseis balísticos. Esses mísseis podem atingir a Europa, podem atingir instalações de petróleo, podem atingir Israel. Uma bomba nuclear pode ser contrabandeada num navio e explodida, por exemplo, numa grande metrópole americana. Vocês imaginem o caos que isso ia causar nos mercados no mundo inteiro. Isso, além de potencialmente provocar a eclosão da Terceira Guerra Mundial, isso derrubaria as bolsas no mundo inteiro, isso provocaria interrupção de viagens internacionais, isso jogaria o mundo num caos perto do qual o que aconteceu com o Covid ia ficar parecendo uma festa de criança. Armas nucleares na mão de fanáticos como os que dominam o Irã são um convite ao apocalipse. Eu não canso de me surpreender com a quantidade de pessoas que minimizam isso e que não entendem o que está acontecendo. Eu acho que nenhum país do mundo apoiaria uma bomba nuclear iraniana, à exceção, provavelmente, da Coreia do Norte, que quer mais ver o circo pegar fogo. Eu acho pouco provável que o presidente Donald Trump pretenda gastar dinheiro do contribuinte americano enviando tropas para o Irã, colocando o exército lá no chão, com o objetivo de mudar o regime e ainda, possivelmente, enfrentar uma resistência iraniana. Ninguém sabe como esse cenário ia se desenvolver. O palpite de muitos analistas sensatos com os quais eu conversei é que Donald Trump provavelmente vai atender a Netanyahu e ceder as armas que Israel precisa para explodir as instalações nucleares, ou até mesmo executar essa operação com a própria Força Aérea dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estariam fazendo isso, em primeiro lugar, para proteger a si mesmos, em segundo lugar, para ajudar Israel na sua luta pela sobrevivência e, em terceiro lugar, para proteger o mundo inteiro. Porque uma bomba nuclear na mão de fanáticos é a entrada para o apocalipse. Zé, Dávila, teve também a fala de Donald Trump dizendo que a paciência dele com o Irã acabou, dizendo que avalia sim o ataque, talvez faça, talvez não, que o mundo terá surpresas ou novidades na próxima semana. E aí eu queria que você, claro, refletisse sobre essas sinalizações dele, mas que elencasse quais poderiam ser as consequências da entrada dos Estados Unidos nesse conflito, de que maneira poderia vir a resposta do Irã. O Mota fez um exercício importante aqui, falando sobre a possibilidade do uso de armamento nuclear, mas também há quem entenda que poderia haver ali uma junção de forças do mal, e me perdoe quem não compreende bem essa expressão que eu estou usando, forças do mal, forças rebeldes, enfim, aqueles grupos terroristas ligados a muitas facções no Oriente Médio poderiam se unir contra Israel e contra os Estados Unidos. Quais são os cenários possíveis caso os Estados Unidos entrem no conflito, Dávila?
Caniato, os Estados Unidos aprenderam uma lição importante. Essa história de ser o grande missionário e levar a democracia para o resto do mundo só acabou em fracasso. Fracassou, como bem lembrou o Beraldo, no Iraque e fracassou no Afeganistão. Então, os Estados Unidos aprendeu que não dá para ter hoje tropas no chão. O que dá é para ter apoio militar a ações específicas e limitadas que resolvem um problema político. E qual é essa ação específica dos Estados Unidos? Ajudar a Israel a destruir o programa nuclear do Irã. Este é o único objetivo. Então, dará respaldo aéreo, dará respaldo de inteligência, mas jamais tropa, ocupação ou desestabilização do regime para colocar outro regime no lugar. Isso não vai acontecer. Vai ser uma ação limitada e focada na destruição do programa nuclear. Por que destruir o programa nuclear? Pelas boas razões que o Mota mencionou. O fato é, primeiro recado, não se aventurem outras nações da região a construir bomba atômica, porque nós vamos entrar em ação e não vamos deixar que isso ocorra. A proliferação nuclear coloca em risco a paz no Oriente Médio, a paz mundial e a existência de Israel. Então, este é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo, também o tangenciou o Beraldo, que é manter o que nós chamamos na diplomacia da liberdade dos mares, de navegação. Não impedir que, por exemplo, o Estreito de Hormuz seja fechado. Então, são dois objetivos muito pontuais. Me parece que a estratégia dos Estados Unidos neste conflito no Irã não é entrar na guerra, é a ação militar pontual para resolver essa questão da destruição dos alvos do experimento nuclear iraniano. Muito parecido como foi o apoio dos Estados Unidos na OTAN na Guerra dos Balcãs nos anos 90. Foi um apoio simplesmente aéreo. Acho que esta é a mensagem: destruir o programa nuclear do Irã e garantir a liberdade dos mares para que a navegação possa ocorrer, o comércio mundial possa ocorrer sem interrupção do Irã. Inclusive, há muitas projeções, e eu vejo muitos veículos internacionais falando do apoio norte-americano a Israel. O que se sabe até agora, o que a imprensa norte-americana tem trazido de informações em relação ao fornecimento de armas, porque inclusive havia aquela possibilidade o empréstimo, a cessão daquela bomba anti-bunker, né, Beraldo? Falava-se muito da utilização desse artefato que poderia, inclusive, minar as ações iranianas. O que se sabe até agora e qual é o tamanho dessa ajuda do governo norte-americano a Israel, Beraldo? É importante esclarecer que os Estados Unidos não têm essa relação com Israel com base em favores. Na verdade, boa parte da tecnologia utilizada no desenvolvimento de armas militares pelos Estados Unidos é uma tecnologia que vem de Israel. Então, há um acordo comercial que possibilita Israel a entregar conhecimento e receber essas armas depois de produzidas. Agora, a estratégia em relação ao Irã é uma estratégia conjunta, porque o Irã não ameaça só Israel. Os Estados Unidos também é um alvo preferencial do Irã. A instabilidade na região afeta enormemente os Estados Unidos e, por isso, o problema também diz respeito aos Estados Unidos, assim como outros países do G7 que fizeram manifestação reconhecendo que o Irã é, sim, um problema, que o Irã não respeita tratado assinado por ele em relação às armas nucleares. Agora, internamente nos Estados Unidos, há uma pressão muito grande também, Caniato, porque o presidente Donald Trump foi eleito com o discurso de que não levaria os Estados Unidos para novas guerras. Então, até mesmo dentro do Partido Republicano, há uma preocupação, há uma pressão sendo feita em cima do presidente para que os Estados Unidos não se torne um protagonista deste enfrentamento contra o Irã. E essas declarações, como a gente falou no comentário anterior, Caniato, essas declarações de Donald Trump gerando essas dúvidas, que faz parte da sua estratégia, mas ela causa também uma ebulição interna
que hoje ela está sob controle, mas tem sim consequências políticas importantes. E os próximos passos vão ser muito importantes para equacionar essa questão interna, até porque, Canhoto, nesse momento é muito difícil saber qual é a vitória que se vai alcançar. É um acordo para cessar o ataque? É o governo atual no Irã ser destituído? Mas aí fica a dúvida de quem vai assumir, qual é a relação que os Estados Unidos vai estabelecer com essa eventual nova gestão no Irã. Não mudará, por exemplo, a visão que muitos iranianos têm em relação a Israel e em relação aos Estados Unidos. Então, continuará sendo um clima tenso. E aí fica essa dúvida, né? Qual é o momento, o que vai levar os Estados Unidos a declarar uma vitória neste embate, digamos assim, com o Irã através de Israel? Pois é, a gente segue acompanhando a situação em Tel Aviv, especialmente, as imagens ao vivo. Daqui a pouco a gente traz os destaques, mas há um alerta permanente, principalmente durante a madrugada, agora 1h12 em Israel, com a possibilidade de novos ataques, o lançamento de mísseis do Irã para as principais cidades israelenses. Então há uma atenção, um alerta generalizado, principalmente em Tel Aviv e arredores, cidade de Ashdod, mas as cidades ao norte também, e cidades populosas como Haifa, que fica no litoral, Jerusalém, a mais conhecida, e também as cidades ao sul, aquelas cidades mais próximas à faixa de Gaza. A gente monitora qualquer situação, lançamento de mísseis do Irã para Israel, a interceptação por meio daquele sistema de defesa. A gente traz aqui ao vivo, você bem informado com o que acontece no Oriente Médio, 6º dia de guerra, já 7º dia para eles, né? Já na madrugada de quinta-feira. Passar agora para o Roberto Mota, porque tem a questão que o Beraldo trouxe, um apontamento muito importante, Mota, sobre o uso do Estreito de Hormuz para pressionar os países ligados a Israel, principalmente os Estados Unidos. Porque seria uma carta na manga sem a utilização de armas, mas para negociar os caminhos possíveis para uma saída que não seja a do confronto, né, Mota? A Irã comanda o Estreito de Hormuz, e essa seria uma das possibilidades para além da detonação de artefatos nucleares ou então a intensificação dos ataques por mísseis balísticos. Eu acho que qualquer ação hostil do Irã no Estreito de Hormuz equivaleria a um suicídio dos ayatolás, porque o mundo inteiro ia se colocar em apoio aos Estados Unidos, para que eles fizessem o que fosse necessário. Vamos lembrar que, além e acima de tudo que está sendo discutido e colocado na mesa, existe uma preocupação com o petróleo, com o suprimento de petróleo. Então, muitas coisas são relativizadas, aceitadas, mas uma interrupção no suprimento de petróleo que eleve os preços do combustível no mundo inteiro ou até provoque interrupção de fornecimento, isso seria a gota d'água para que os ayatolás do Irã fossem varridos de uma vez dessa história, né? Os Estados Unidos continuam sendo a maior potência militar do planeta. Os meus colegas lembraram muito bem. Donald Trump ganhou a eleição. Dos pontos da campanha dele foi que ele não ia envolver os Estados Unidos em nenhuma guerra. Agora, se os preços da gasolina dispararem nos Estados Unidos, a aprovação seria total para que Donald Trump tomasse uma providência. Então, eu não acredito que os ayatolás vão escolher essa cartada. Eu acho que eles podem ser fanáticos, mas loucos eles não são. Pois é, uma boa análise essa do Mota também. Quero passar para o Dávila. O Beraldo trouxe a questão que envolve o Estreito de Hormuz, as muitas leituras sobre essa carta que o Irã tem na manga, mas também a maneira que isso prejudicaria todo o mercado internacional, inclusive nações que têm uma boa relação com o Irã, né, Dávila?
É isso mesmo, Canhato. A pior coisa que você pode fazer no meio de uma guerra é comprar mais inimigos. E você compraria inimigos do mundo inteiro se fechasse o Estreito de Hormuz. Portanto, é algo que é anti-intuitivo e anti-interesse do Irã nesse momento, né? Então, não acho que isso vai acontecer. O risco maior é justamente, eu vejo, são o que chama de bombas sujas ou armas químicas ou biológicas sendo utilizadas no momento de desespero pelo regime iraniano contra Israel e contra outros alvos. E isso é algo preocupante, porque, na verdade, esse submundo militar tem acesso a essas bombas sujas e essas bombas que são, como você sabe muito bem, erradicadas de todos os tratados de guerra, elas são proibidas. As pessoas não sabem, mas a guerra também tem regra, e parte da regra é não poder usar armas químicas ou biológicas, né? Então, esse sim me parece um risco num momento de absoluto desespero. Mas eu entendo que nos próximos dias, até acho que nem semanas, nós teremos um desfecho deste combate, principalmente com a entrada dos Estados Unidos com a bomba anti-bunker. Essa é uma bomba que, infelizmente, teria que ser lançada pelo avião norte-americano, porque nem a aeronáutica israelense tem um avião capaz de transportar essa bomba que tem uma magnitude gigantesca em termos de tonelagem, tamanho, precisa de um avião especial que somente os Estados Unidos têm hoje. Então, eu entendo que, acabando com o programa nuclear do Irã, termina a ameaça do Irã ao Oriente Médio. Aí começa uma fase de negociação. Então, entendo que este é o objetivo, assegurar a paz do comércio mundial, manter a abertura do Estreito de Hormuz e destruir para sempre o programa nuclear iraniano. Atenção da nossa audiência, porque a imprensa norte-americana tem divulgado amplamente a informação que Donald Trump teria aprovado um plano para atacar o Irã. Só que isso depende de reuniões em que ele e o seu colegiado, os seus assessores, vão definir qual será a decisão de atacar ou não. E aí, Beraldo, a depender da decisão tomada por Donald Trump, há muitas projeções sobre de que maneira o Irã avançaria nesse conflito. Talvez com as suas próprias forças isso não seja possível. Talvez o seu exército fosse dizimado em poucos dias, mas aí é preciso olhar para outras nações, sobretudo China e Rússia. E aí tem uma informação aqui, que o presidente russo Vladimir Putin disse hoje que o Irã não pediu ajuda militar ao governo russo, que ainda tem tratado da parceria estratégica entre Irã e Rússia, mas não prevê cooperação militar. Não sei se quer dizer alguma coisa essa manifestação de Vladimir Putin, mas certamente China e Rússia teriam algum tipo de influência caso os Estados Unidos entrem nessa guerra, né? Neto, China, Rússia e podemos colocar Turquia também, que é um país estratégico ali na região. O papel desses países hoje é torcer para que o problema se resolva, que esses ataques cessem e que as coisas se acalmem. Por quê? No caso da Rússia, a Rússia precisa comprar equipamentos militares do Irã, né? Os drones que têm sido adquiridos pela Rússia se tornaram uma peça fundamental na sua guerra contra a Ucrânia. A China, por sua vez, ela não quer esse tipo de confusão para ela não vai entrar nessa guerra para defender militarmente o Irã. Mas há um fluxo de petróleo que sai do Irã e vai para a China, que é importante para a China, porque como o Irã tem muitas sanções, obviamente esse volume de petróleo é comprado por um preço abaixo do mercado. Então a China tem interesse que esse fluxo continue. E a Turquia, que é um país estratégico ali, que, enfim, se manifestou contra Israel e denunciando ali abuso e tal, mas também está fazendo coro para que as coisas se resolvam. Não vai entrar numa guerra contra Israel e muito menos confrontar interesses norte-americanos. Por isso, Irã, nesse aspecto, ele está sozinho nessa. Ou pode ter ali apoio do Iêmen, enfim, esses países secundários.
mas das grandes potências eu não vejo uma situação, mesmo com o ataque dos Estados Unidos, em que grandes potências como a Rússia tomem as dores ali e achem que é estratégico, que achem que é uma oportunidade entrar num confronto contra os Estados Unidos. Ao contrário, a Rússia já tem problemas demais, uma guerra muito longa, muito mais longa do que eles jamais poderiam imaginar, tem sofrido baixas, enfim, há um investimento muito alto, a Rússia está sob grandes sanções internacionais, a Europa tem tornado essas sanções ainda mais fortes do que elas já eram, então a situação da Rússia hoje não é uma situação que permite ela dedicar seu tempo, capital humano, tecnologia militar, recursos numa guerra de outros. Então, eu acredito realmente que o Irã, nessa, vai ter que resolver o seu problema sozinho. Pois é, e essa é a análise de muitos especialistas em relações internacionais que tentam fazer um raio-x da situação que envolve o Oriente Médio e quais seriam os players que entrariam, assim como o Donald Trump avalia essa possibilidade, mas entrariam de mãos dadas com o Irã, ou seria um outro tipo de apoio, um apoio velado só com fornecimento de equipamento militar, hein, Dávila? Quais são as projeções que a gente pode fazer caso Donald Trump decida entrar de fato nessa guerra? Nem Turquia, nem China e nem Rússia querem um Irã com arma nuclear. Este é o ponto fundamental. Uma coisa é uma ajuda de solidariedade, manda ali um pouco de munição, dá um apoio e tal, mas no fundo nenhum desses países deseja ver o Irã se tornar uma potência nuclear. Portanto, é um apoio de solidariedade meia boca, ou seja, somos solidários, mas também não queremos vê-lo se tornar uma potência nuclear no Oriente Médio, porque isso desestabilizaria totalmente a região, obrigaria uma escalada militar e de armas nucleares na região para se proteger. Portanto, isso não é do interesse de ninguém. Israel está fazendo o trabalho que os outros países fracassaram em resolver, que é impedir que o Irã desenvolvesse uma arma nuclear. Todas as tentativas diplomáticas fracassaram por omissão, por incompetência. Não sabemos muito bem dizer se foi uma mistura dessas coisas ou se foi um descaso mesmo com uma certa, até uma visão preconceituosa de que o Irã não seria capaz de desenvolver a bomba atômica. Pois bem, o Irã está prestes a desenvolver uma bomba atômica e isso desestabilizaria o Oriente Médio. Então, nenhum desses países tem interesse em ajudar o Irã a sair dessa guerra com capacidade para reconstruir o seu programa nuclear. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quanto à questão dos Estados Unidos e Donald Trump, que acabou de dar uma declaração que talvez entraria na guerra, é o estilo fanfarrão de Donald Trump. Na verdade, comparando Donald Trump com Netanyahu, veja o que é o líder de um país planejando um ataque totalmente secreto, fator surpresa e por isso foi tão exitoso. Essa fanfarrice tem mais a ver com tentar fazer o Irã negociar e evitar que Donald Trump realmente ingresse na guerra ao lado de Israel. Ou seja, é uma espécie de ultimátum para o Irã voltar à mesa de negociação. O fato é o seguinte, o Irã não consegue hoje voltar à mesa de negociação e aceitar as condições que já foram impostas pelos Estados Unidos e pelo Israel. E essa principal condição é destruir de uma vez por todas o programa nuclear. Isto é inconcebível para o regime teocrático de Teherã. Pois é, eu vou seguir exatamente nessa linha, porque, Mota, se não há o interesse dessas nações, como bem apontaram Beraldo e Dávila, leia-se Turquia, China e Rússia, de entrarem dando todo o suporte e apoio para o Irã, caso os Estados Unidos entrem nesse conflito, qual lhe parece o caminho mais adequado para o Irã colocar um ponto final? Porque ele se vê em uma situação muito difícil, né? Acaba com o programa nuclear, dá para tentar uma saída diplomática, algo que
talvez não esteja na cartilha do Irã, mas talvez seja possível pensar em uma saída se utilizando de outros mecanismos, inclusive organismos internacionais, talvez a ONU. Quais são as possibilidades para o Irã tentar sair dessa sem utilizar a bomba e também sem ter o apoio desses parceiros históricos? O que eu acho o cenário mais provável é eles tentarem fazer o mesmo jogo que Saddam Hussein fez e que o próprio Irã vem fazendo até agora, né? Enrolar, enganar, ganhar tempo, dizer que vão abrir o país para inspeções da Agência Internacional de Energia Atômica, e aí esconder as coisas dos inspetores, continuar nesse joguinho aí. A questão é se Israel vai permitir isso, porque Israel tem informações bastante precisas sobre os processos de enriquecimento de urânio do Irã. Então eu acho difícil que o Irã consiga escapar da destruição da instalação de Fordow. Não sei muito bem como é que isso vai ser feito, né? Uma das possibilidades é através de um ataque por parte dos Estados Unidos com aquela bomba especial que tem a capacidade de penetrar dezenas de metros em instalações de concreto e depois que penetra é que ela explode. Agora, eu acho que também é concebível imaginar os ayatolás entregando os dedos para manter as mãos. Então, chegar em determinado momento em que eles digam, tá bom, vem cá, os inspetores, nós vamos desmontar aqui a instalação de Fordow, vamos entregar o urânio que a gente tem, agora para de atirar na gente, deixa a gente em paz. A gente só tem que se perguntar se isso é um caminho razoável, não só para Israel, mas para o mundo, porque não existe nenhuma outra possibilidade, pelo que eu vejo, senão a de que o Irã, mais cedo ou mais tarde, vai retomar o caminho em que estava. O Irã não vai desistir de conseguir a bomba nuclear, o Irã não vai fazer as pazes com Israel e reconhecer o direito de Israel de existir. Nada disso vai acontecer. Eu acho pouco provável que o Irã também renuncie ao financiamento de grupos terroristas. Isso também não vai acontecer. Então, se é para colocar o Irã num canto e forçar uma decisão, é melhor fazer isso agora do que fazer daqui a 5 ou 10 anos, quando o custo pode ser muito maior para todo mundo, inclusive para o povo iraniano. Programa Os Pingos nos Is, as últimas informações do conflito no Oriente Médio, inclusive trouxemos há pouco imagens ao vivo de Tel Aviv. Há um alerta generalizado para a possibilidade do lançamento de novos mísseis do Irã para Israel. Agora, recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, cobertura especial aqui da Jovem Pan News, claro, um resumo das principais notícias do Brasil, mas também todas as informações e atualizações sobre o conflito no Oriente Médio. 6º dia de guerra nesta quarta-feira, mas como estamos na madrugada em Israel, agora 1h29, já o 7º dia de guerra. Quem nos acompanha pela TV e pelas plataformas digitais observam Tel Aviv, a madrugada de Tel Aviv, downtown, centro de Tel Aviv, prédios altos, espelhados, muitos prédios comerciais. Nesse momento, o céu, o skyline, sem nenhum tipo de artefato e também não há aquele sistema de defesa sendo utilizado. Porque quando há o lançamento de mísseis, esse sistema automático ele consegue interceptar. É como se um míssil conseguisse abater um outro míssil. Então é um sistema muito moderno, o Iron Dome, que consegue interceptar, abater os mísseis que são lançados de outras localidades contra o território judeu. Mas eu vou passar a palavra para o Cristiano Beraldo, porque tem uma notícia muito curiosa, interessante, mas ao mesmo tempo que faz com que a gente reflita sobre a atuação de alguns grupos, especialmente algumas ONGs ou grupos organizados nos Estados Unidos. A gente até observa alguma coisa parecida aqui no Brasil. Mas tem algumas ONGs, né, Beraldo, que fazem movimentos e têm feito movimentos para que a população norte-americana pressione deputados e senadores, mas especialmente os deputados,
para que eles aprovem uma moção ou um dispositivo, uma espécie de um decreto, uma resolução, esse é o termo que foi utilizado, que proibiria os Estados Unidos de se envolverem em uma guerra sem a aprovação do Congresso. Então, é uma movimentação de grupos organizados que querem impedir que o presidente dos Estados Unidos tome a decisão sobre a necessidade ou não de entrar em um conflito. Como é que está a população norte-americana, em linhas gerais, sobre essa possibilidade de entrada do país na guerra? Neto, eu não vejo a menor possibilidade disso avançar, porque a liderança exercida pelo presidente dos Estados Unidos ela é muito grande. A população ela reconhece no presidente essa figura de líder do país, mesmo que não concorde com ele. Então, quando você tira a autonomia do presidente norte-americano, que ele teve até hoje, para tomar as decisões militares que são necessárias para proteger os interesses dos Estados Unidos e manter a força e a segurança dos Estados Unidos, e coloca isso na mão do Congresso, que obviamente leva isso para um debate bastante mais ideológico, o próprio timing, o tempo necessário para que uma decisão dessa seja tomada e entre em efeito, impede que a liturgia do Congresso se envolva nesse tipo de decisão. Então, não acredito que haverá um avançar desse tipo de dinâmica, porque hoje muitos democratas podem estar tentando tirar autonomia de Donald Trump, mas eles sabem que o próximo presidente democrata precisará ter essa autonomia. A gente precisa lembrar das várias situações militares, bélicas, em governos dos democratas, e que, se não houver essa independência, se não houver essa condição de, em nome do país, reagir, realmente fica uma presidência capenga. Não me esqueço daquela cena do Barack Obama dentro do bunker ali do presidente, junto com os chefes militares, acompanhando a operação que eliminou Osama Bin Laden. Ele estava ali, ele deu a ordem para executar, para matar o Osama Bin Laden, um presidente democrata. Então, assim, falam-se essas coisas como se fosse a vida real, fosse realmente desse tempo de ficar com essas discussões e tal, mas não é assim. Então, não vejo a menor possibilidade desse tipo de proposta avançar.